Tá, eu sou filho da senhora Dona Edneia, né? Que ela me criou desde pequeno, juntamente com meu pai, Solimar Gabriel. E eu nasci na aldeia, né? Nasci na aldeia Limão Verde. E no decorrer deste ano, eu aprendi muita coisa. É, com meus avós, com meus avós paternos, meus avós maternos. Hoje minha avó materna não está aqui entre nós, mas ela deixou um legado muito importante de que nós indígenas somos muito acolhedor. Isso foi bastante importante para minha evolução, porque independente das raças, das etnias, minha avó sempre trazia aquela alegria para ela. Então isso foi bastante importante, porque eu acho que eu tenho um pouco da minha avó dentro de mim. E isso foi bastante importante para o meu crescimento e para o meu aprendizado também, porque se não fosse ela, eu acho que ia ser totalmente diferente. Eu acho que seria uma pessoa totalmente arrogante e tal. Minha avó me ensinou a ter esse carinho com as outras pessoas. E isso é bastante importante, foi bastante importante para o meu crescimento. Meu avô também foi bastante importante, foi um líder indígena da aldeia Limão Verde. E ele viajou para muitos lugares como Brasília, São Paulo. E então eu acho que tem um pouco dessa liderança que ele teve. Então eu acho que foi bastante importante isso dos meus avós, dessa liderança, desse carinho, apesar de eu ter saído da aldeia com pouca idade, com 5 anos de idade. Eu tive uma perda enorme de cultura, sim, com a minha identificação, mas hoje sim eu tenho um prazer enorme de falar que eu sou indígena, que eu sou indígena terena, que quero lutar pelas causas, apesar de eu ser novo. Qualquer lugar fala indígena, clima, entre outras coisas, e eu acho que eu tive uma perda enorme. E agora, nesses 5 anos atrás, eu quero recomeçar essa identificação de indígena terena. Agora eu posso estar dando esse depoimento, posso estar dando minhas opiniões, posso falar um pouco mais sobre isso. Então, minha família foi bastante importante, como minha mãe sempre me incentivou, né, a dançar, de aprender a língua terena e de não desistir, apesar dos preconceitos, apesar dos bullying que eu sofri. Eu acho que isso é bastante prejudicial à minha evolução de identificação. Me chamavam de várias coisas, de bugre, de índio, que não é índio, é indígena. Isso a gente vai aprendendo no decorrer. Meus amigos falavam índio, aí eu corrigia, pedia perdão e tal, porque tem que ser mais falado isso, sobre esse preconceito contra os indígenas. E eu vejo que cada vez mais nós indígenas estamos crescendo em tudo, tanto no direito como na faculdade, nas escolas, professores indígenas. Então isso é bastante importante para o nosso crescimento. Como eu disse, eu vim com 5 anos de idade para cá e eu tive que criar responsabilidade com meu irmão. Apesar de nós termos de 2 anos de diferença, eu tinha que ter uma maturidade maior. Apesar da minha mãe e do meu pai trabalharem na chácara, meu pai ir para o Pantanal para dar uma educação melhor. Então isso fez eu ter mais responsabilidade desde os 7 anos de idade, aprender a cozinhar, aprender a fazer o arroz, aprender a fazer o feijão. Então, a cuidar do meu irmão também, arrumar ele para ir para a escola. Então isso eu acho que eu tive que ter uma responsabilidade desde cedo. E meu primeiro emprego foi numa chácara, com 10 anos de idade, se eu não me engano. E eu estava estudando, né? Não queria parar de estudar, porque a gente sabe da importância da educação. E foi com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar num mangueiro, que eu limpava o mangueiro numa ordenha, né? Que era o pessoal tirava leite lá e produzia para ir para as fábricas. Então eu tinha que limpar toda 6 horas da manhã, eu tinha que estar lá. Então eu acordava um pouco antes para ir trabalhar.
e isso foi bastante importante para o meu aprendizado. Para nós ir para a escola, tinha que pegar o ônibus e às vezes a gente ia de a pé por conta que minha mãe trabalhava também, então ela não dava tempo de levar nós ao ponto de ônibus para pegar o ônibus escolar que tinha na chácara. E isso eu tive que criar uma responsabilidade maior de cuidar do meu irmão na escola, dentro de casa. E eu tinha que ser a dona de casa, fazer as coisas domésticas, fazer o almoço, talvez até as jantas, dependendo se minha mãe tinha chegado ou não. Então isso eu acho que foi bastante importante. E hoje em dia, atualmente, eu moro na comunidade Água Funda. Lá é localizado lá no Jardim Noroeste, que foi bastante... está sendo um debate ainda com a prefeitura e tal sobre isso, porque não é legalizado lá. Tem esse debate ainda, porque foi uma invasão. Tem sido uma briga de 5 anos, se eu não me engano, e hoje eu atualmente estou lá e a gente sempre está batendo nessa tecla de não é invasão. Acho que a gente que devia estar legalizando, nós indígenas que devíamos estar legalizando para os brancos, né? Então isso tem sido bastante importante na minha vida, e de eu estar dançando, de eu estar adquirindo artesanatos e tudo mais. Eu agradeço vocês que têm acompanhado nossas vozes indígenas, né? E agradeço muito de coração.